Boa noite. O Instituto Reage Brasil, o Sindicato dos Engenheiros do Paraná e o Sindicato dos Maquinistas do Paraná entraram com um pedido para impugnar o edital de licitação do transporte coletivo de Curitiba. Vários pontos do processo são contestados pelas três entidades. Um vídeo produzido pelo Instituto Reage Brasil mostra a audiência pública realizada pela URBS em abril do ano passado, ao do transporte coletivo, que na época ainda estava sendo elaborado. Diretores da URBS foram questionados sobre as cláusulas de favorecimento às empresas que já operam o sistema. O presidente da URBS, Marcos Isser, respondeu. O edital será construído de forma tal que não haja nenhum tipo de priorização. Nós teremos que tomar todo o cuidado para que toda e qualquer empresa que deseje participar do sistema possa fazê-lo de forma bastante tranquila. O edital estará compatibilizando o sistema de transporte coletivo e o metrô? Sim, o edital compatibilizará os dois modais. Terceira pergunta, haverá uma previsão da diminuição do número de passageiros se o metrô ou outro tipo de transporte for implementado, e uma previsão de integração de sistemas? Certamente. O início de operação do metrô certamente impactará nesse eixo que está projetado para o metrô, que é o eixo norte-sul. Nós não temos ainda uma estimativa do que possa ocorrer em termos de diminuição do número dos passageiros, dos usuários do transporte coletivo sobre rodas. Mas temos as nossas equipes técnicas hoje trabalhando, por exemplo, de outras cidades, que também adotaram esse modal de transporte, para que se possa projetar aquele impacto que certamente haverá a partir do momento que o metrô estiver rodando. Porém, o edital, que foi publicado há 2 meses, não traz esses dados e ainda prevê que perdas econômico-financeiras por parte da empresa vencedora da licitação vão ser ressarcidas com dinheiro público. É sobre esse assunto que eu converso agora no estúdio com a doutora Clair da Flora Martins, advogada e presidente do Instituto Reage Brasil. Uma boa noite. Boa noite. Olha, os impactos com o funcionamento do metrô não estão previstos nesta licitação. O metrô, diante das últimas notícias, é uma realidade que nós teremos aqui em Curitiba. Se nós falamos do impacto econômico-financeiro para os cofres públicos, como é que fica o impacto para a população? A população também vai sofrer com isso? Na verdade, essa é a nossa principal denúncia em relação ao edital de transporte coletivo. Por quê? Porque está se construindo o metrô, está se construindo um projeto de metrô. E a previsão é de que em 5 anos nós teríamos implantada a primeira linha do metrô, que iria do SIC a Santa Cândida. Logicamente, com a implementação dessa linha, haverá a redução do número de passageiros e de quilômetros rodados. E, logicamente, um impacto sobre os valores do contrato feito com a empresa de transporte de ônibus. Quanto que isso vai onerar para a população? Não temos um cálculo ainda, mas com certeza as empresas terão reduzidos a sua previsão orçamentária em relação ao contrato de transporte, porque grande parte dos passageiros de Curitiba é justamente dessa linha, da linha SIC Santa Cândida. Então, não há no contrato uma previsão de que o poder concedente, ou seja, o município, poderá alterar os termos do contrato. E a população, o que vai resultar? Vai resultar que ela vai pagar duplamente o preço da tarifa do metrô e também vai ter que indenizar as empresas pelos serviços não prestados. Por quê? Porque o contrato com essas empresas é por 15 anos, podendo ser renovado por mais 10. Então, são 25 anos. Então, se as empresas não terão mais aquele fluxo de passageiros e o número de quilômetros rodados, logicamente a população, então, terá que indenizar essas empresas se não houver no contrato uma cláusula que realmente contemple esse impacto financeiro e de redução de número de passageiros e de quilômetros rodados. Além dessa, quais são as principais irregularidades verificadas na sua avaliação?
Olha, nós entendemos que a URBS também ela não tem competência para fazer uma licitação que envolva o transporte de passageiros de Curitiba e região metropolitana. A competência da URBS é só sobre Curitiba. E nos termos do edital, consta lá, inclusive, o número de passageiros e de quilômetros rodados envolvendo a região metropolitana, para definir o custo tarifário da tarifa, né? Então, nós estamos questionando essa competência da URBS. Também há outras questões relativas ao favorecimento das empresas atuais na licitação do transporte. Por quê? Porque em determinado momento, quando vai se avaliar os critérios de avaliação das empresas vencedoras da licitação, tem lá um item que diz que as empresas que tiverem uma experiência no transporte coletivo em canaletas terão 10 pontos a mais em relação a outras empresas. Então, nós consideramos que isso é um favorecimento às empresas atuais, porque aqui em Curitiba tem essas canaletas exclusivas de transporte coletivo e em outras cidades do país não há essas canaletas exclusivas. E também nós consideramos que dirigir um ônibus dentro de uma canaleta é muito mais fácil do que fora de uma canaleta. Então, não há motivo para que uma empresa ganhe 10 pontos por ter essa experiência. De outro lado também, as empresas atuais que hoje operam o sistema também estão favorecidas no edital, porque elas podem compensar créditos junto à URBS. Não são todas as empresas que têm crédito junto à URBS para compensar no preço da outorga, do preço fixado em edital. Então, há um favorecimento às atuais empresas. Bom, também nós consideramos que tem uma outra ilicitude que é relacionada ao pessoal de transporte, aos trabalhadores do sistema de transporte. Existe uma lei municipal que diz que os motoristas, todos os funcionários dessas empresas terão que ser obrigatoriamente mantidos pelas empresas que ganharem a licitação. No entanto, no edital, o edital não contempla, diz que ao invés de ser obrigatória essa contratação, diz que esses funcionários terão prioritariamente de serem contratados por essa empresa. Diante de todas essas irregularidades apontadas pela senhora, como é que vai ficar agora? Qual será o próximo passo? O Ministério Público já se manifestou a respeito disso? Nós fizemos denúncia ao Ministério Público, consideramos que ele é o guardião do interesse público e estamos aguardando uma resposta para que ele avalie as ilicitudes que nós constatamos no edital e tome as medidas cabíveis no sentido de pedir a nulidade do edital de licitação. Mas se o Ministério Público não agir, inclusive com a agilidade necessária para assustar, inclusive, a continuidade do processo de licitação, diversas pessoas, inclusive eu, que sou presidente do Instituto Reage Brasil, iremos entrar com uma ação popular questionando, então, todos esses pontos que nós aqui já levantamos e pedindo, inclusive, ao juiz que declare a nulidade do edital de licitação. Doutora Cleir, muito obrigada pela sua entrevista aqui no Jornal Educativo. Uma boa noite. Eu que agradeço.